Olá, Isaac no Brasil, eu sou o Ed, eu sou esse Chair, então eu sou o líder da divisão de operações dentro do TNA e hoje eu vou responder essa pergunta para vocês, que é por que auditar. Então, primeira coisa, eu dividi em questões internas e externas. As questões externas é o respaldo jurídico, então justamente para garantir que nossas entidades estão protegidas legalmente, se está tudo certo em questão com a justiça brasileira. A proteção da entidade, que também tem a ver com isso, mas a questão de que a gente tem um CNPJ ativo no nome de alguém que é um membro ativo da ESEC, e assim por diante, também resguardar nossos intercambistas e provar que nós estamos fazendo intercâmbios e não simplesmente contrabando de pessoas ou qualquer coisa desse gênero. Questão de proteção dos nossos EPs, então quando a gente fecha um contrato, a gente está prestando serviço, a gente está assumindo um compromisso com eles e a gente também tem algumas coisas legais, não só um contrato, mas por exemplo um visto, que também é uma forma de proteger nosso EP. Garantir os direitos, então quando a gente vai numa ONG e fecha uma oportunidade e eles falam que eles vão fornecer, por exemplo, uma refeição por dia, e aí eles não estão fornecendo, a gente pode falar, não, pera, vocês assinaram um contrato dizendo que forneceriam, então vocês precisam cumprir com isso. Então a gente está garantindo os direitos dos nossos intercambistas. Questão de visibilidade, isso tanto na questão, na hora que alguém vai fechar um intercâmbio com a ESEC, olha e fala, nossa, pera, eles não estão só brincando, eles estão fazendo uma coisa séria, eles estão fazendo documentação, quanto depois que eles já estão fazendo o intercâmbio e tal, porque, por exemplo, tivemos um caso recentemente, um caso de imagem da ESEC no Brasil, que poderia ter sido resolvido se uma coisa simples tivesse sido colocada no contrato da EP. E aí, as questões internas, nós temos o relatório de membresia, só que quando a gente fala membresia aqui, a gente não está falando cada membro, a gente está falando cada entidade, cada CL agindo, é um membro da ESEC no Brasil. E aí ele tem alguns critérios, eu já explico rapidinho como são, mas é dividido em ideal, essencial, alerta e risco, e aí a gente vai medindo o quanto essa entidade está saudável para a ESEC no Brasil, e aí as entidades não podem oferecer risco, porque significa que pode ter consequências maiores depois de um tempo. E aí o relatório de membresia também serve para a gente poder exercer a democracia da ESEC, que é apenas os escritórios que não estão em risco conseguem votar, os LCPs conseguem votar nas assembleias nacionais, nas decisões mais importantes para a ESEC no Brasil. Então, tem o critério de estrutura, que é a questão mesmo do espaço físico e de como, da possibilidade dos membros poderem trabalhar legal. E aí é dividido em baixa prioridade, média prioridade e alta prioridade. Um de baixa, e aí, dependendo de qual documento falta, coloca eles em outros status que não é essencial, né? Ou que não é ideal. Tem finanças, e aí a gente pensa em comprovantes de documentação. Então, a Receita Federal pode simplesmente chegar num escritório e pedir todos os comprovantes do dinheiro que está entrando e saindo, e aí, se faltar um comprovante, ele não tem como dizer o que aconteceu com aquele dinheiro, e eles podem aplicar, inclusive, em multas. Então, por isso é importante. Se não falta nenhum, a entidade é ideal. Se falta um, é essencial. Se falta 4, a entidade está em alerta, quer dizer que ela não oferece risco ainda, mas está quase lá. Acima de 7, a entidade está oferecendo risco para a ESEC no Brasil. Outra coisa do critério de finanças é a auditoria de contratos. Acima de 75 foi aprovada, abaixo de 75 ela está reprovada. E aí, se vocês pensarem, esse número ainda é pequeno, porque se a gente pensar que a gente quer ter um pico com muitos realizes, aí pensando assim, um número fácil de fazer o cálculo, 4.000 realizes. Quer dizer que desses 4 tem a chance de 1.000 intercambistas estarem com o contrato errado. Então, calculem as chances da gente ter um intercambista que tem um contrato errado e que podem ter um problema no intercâmbio deles. Legalização, que são os documentos de auditoria legal, que são entregues nas 4 conferências nacionais, CONAL, CONAD, NPM 1 e 2. E aí são alguns documentos também divididos em baixa prioridade, média prioridade e alta prioridade. O critério de intercâmbios, que envolve várias coisas, desde o número de approveds, quebra de intercâmbios, mas agora eu vou focar no quesito de auditoria, que são os documentos de qualidade. Acima de 80% a entidade está em ideal, acima de 70% a entidade é essencial, de 60% a 70% a entidade está em alerta, e abaixo de 60% a entidade está oferecendo risco para a ESEC no Brasil. E aí a outra questão é o atingimento de completed. Então, a auditoria sim ajuda a gente a atingir completed, e eu vou mostrar agora. Primeiro, contratos, que a gente ajuda com expectation setting. Não é perfeito, a gente não consegue fazer todo, mas como tem a Opportunity ID no contrato, a gente consegue linkar com o que está no sistema e a gente consegue setar algumas expectativas do EP. A Job Description, da mesma forma. Working Hour, a gente coloca no contrato. Duration, a gente coloca no contrato. E acomodação, a gente coloca no contrato e também está linkado na vaga que está no sistema.
Seguro-saúde, não precisa falar nada, já vai direto, né, o seguro-saúde. E em questão de visto e permissão de trabalho, tem várias coisas. Desde o termo de voluntariado, que é para o EP poder ser um voluntário da ESEC, ou um membro mesmo, que é poder trabalhar na ESEC como voluntário, a gente precisa disso. A carta de aceite, que é para os EPs de IDE e IDT poderem tirar o visto deles. RNE, que é Registro Nacional de Estrangeiro, que todo estrangeiro para trabalhar no Brasil precisa disso. O visto, né, não preciso falar nada. A TCE, que é o termo de compromisso de estágio, que todo estagiário no Brasil precisa assinar isso, então nossos intercambistas que vêm para trabalhar aqui, eles precisam assinar a TCE. E aí, casos de qualidade, se a gente tem a documentação correta, a gente tem provas daquilo que a gente está fazendo, e aí a gente consegue garantir que os nossos EPs estão, que a gente consegue vencer os casos e que a gente consegue levar isso com maturidade. E a última questão é a questão das multas. Cada documento não entregue gera uma multa, e todo esse dinheiro que poderia ser investido na entidade está sendo usado para pagar a multa. Então é isso, muito obrigado. Aqui está meu contato caso vocês queiram falar comigo, e até uma próxima.